por que que o senhor aceitou esse desafio de se tornar presidente do Santa Cruz? Mas vou lhe explicar por que que eu faço essa pergunta. Porque a gente ouve de muitos presidentes de clube, né, clube associativo, que tem como carro-chefe o futebol, caso do Santa Cruz. Depois de um tempo, eles começam a reclamar. Não, mas porque eu me afastei da minha família, dos meus negócios, e as pessoas não entendem. Mas todos eles, acredito, imagino, que sabiam que tinha que ter essa dedicação, né, de alguma forma, ao clube. Não foi o seu caso, acredito. Por que que o senhor aceitou esse desafio? Muito obrigado, bem-vindo. Ô Rembrandt, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa, né? É uma satisfação muito grande. Veja, essa questão do Santa Cruz de assumir a presidência à época, né, há um ano atrás, foi um desafio muito grande, né? Primeiro porque o Santa Cruz é um clube que há muitos e muitos anos vem decaindo, né? Você lembra que na década de 70, 80, o Santa Cruz sempre foi time de Série A, sempre entre os 10 maiores do Brasil. E ao longo dos anos, essa coisa foi se deteriorando por diversos motivos, né? Em novembro último, eu estava, logicamente, outubro, eu acho, um pouco antes da eleição, eu não estava no meu radar assumir o clube. O fato é que o Santa vem se dividindo internamente, como um grande clube, isso é até natural, todos os grandes clubes do país, você tem algumas divisões internas, é natural, mas essa divisão estava fazendo mal ao clube, né, ao longo dos anos. E aquela época, quando eu fui sondado, né, e uma questão importante aí para lhe responder, fazer um pequeno histórico disso. Eu sempre ajudei o clube da forma que eu podia, né, como torcedor, como conselheiro durante muitos anos, né, sócio, enfim, e sempre colaborei anonimamente. O fato é que eu nunca participei de gestão da direção de Santa Cruz. Fui convidado algumas vezes, inclusive, a fazer parte de algumas diretorias. Mas, como você sabe, eu vim da vida pública, né? Então, tenho muitos amigos dentro do clube e tem aquela questão de sempre você agradar um lado e desagradar outro. Então, eu me sentia desconfortável, né, em estar naquela disputa interna de lá e nunca participei de chapa alguma. Esse eu acho que foi o principal motivo de ter sido buscado, né, pelos líderes aí de cada corrente do Santa Cruz para comandar o clube nesse período. E naquela época eu dizia a todos eles, eu digo, ó, aí tem duas questões importantíssimas nisso. Primeiro, que depois, logicamente, depois de muito analisar, de pensar, isso que você falou é correto, a gente se afasta muito, não é pouco, muito da família, dos negócios, do trabalho, atrapalha bastante, isso é verdade. Mas veja, quem é um torcedor, um verdadeiro torcedor que nunca pensou, sonhou em presidir seu clube? Eu sempre sonhei em presidir o clube. Mas nunca cogitou, né? Nunca cogitei, não, claro. Veja, inclusive até eu costumo brincar, mas é uma verdade isso. Eu dizia antigamente, eu entrei na vida pública muito jovem, né? Aos 21 anos. Quando você entra, né? Você sempre é um grande sonhador. E eu sempre tive dois sonhos na minha vida: governar Pernambuco, né, e presidir o Santa Cruz. Então, governar Pernambuco já está fora de cogitação e conseguir realmente chegar a presidir o clube do meu coração. Mas dito isso, qual é a grande questão? Eu dizia a todos eles, a gente tem que fazer, primeiro, o seguinte movimento, unir o clube, tá? A gente não pode, mais uma vez, partir para bate-chapa, mais uma vez partir para brigas internas. E eu dizia a todos eles, ó, se a gente descobrir um nome aí que agregue tudo isso, tem meu apoio de imediato, totalmente. Eu não busquei ser presidente do clube, tá? Eu não busquei, não trabalhei para isso. Eu disse que se tivesse um nome que agregasse, teria meu apoio. E aí recaiu sobre o meu nome. Conversei com todas as lideranças do clube, à época, e disse duas coisas a eles. Primeiro, eu serei candidato se for uma candidatura que una o clube, que não bata a chapa, tá? Nada com questão de medo de eleição, pelo contrário, né? Eu já disputei muitas eleições, mas assim, a questão era o segundo passo, que era a segunda premissa que eu falei. Eu só iria assumir o clube no objetivo de transformar o clube em SAF. Porque, não, na minha visão, pelo histórico do clube, por onde a gente chegou hoje em dia, a única solução no momento para o Santa Cruz é a SAF. Isso foi bom, porque eu dizia também, veja, se a gente não faz esse movimento de unificar o clube antes,
a gente vai ter mais dificuldade ainda de arrumar parceiros, investidores, porque a SAF é como um negócio como outro qualquer. Um investidor que vai aportar o recurso lá, ele quer uma tranquilidade, ele quer paz, ele quer, né, quer águas tranquilas para navegar. Ele não vai entrar no clube que está uma briga interna, que ele sabe que amanhã ele vai colocar o dinheiro dele, outra corrente vai judicializar e recorre essa confusão. Então, uma coisa tem a ver com a outra. E a gente conseguiu construir essa questão de uma eleição por aclamação, inclusive vários segmentos do clube estão na chapa, né? A gente conseguiu agregar isso para prestigiar todos eles e a partir daí a SAF. A SAF tem uma grande vantagem no momento, é que eu não vejo oposição dentro do clube, seja de sócio, torcedor, conselheiro. Ninguém é contrário. Ninguém é contrário à SAF, ninguém. E eu sempre costumo repetir que algumas pessoas me perguntam, até no meio da rua, quando eu ando muito, e a SAF vai sair? Veja, não é que vai sair. A SAF está resolvida, irá sair. A questão é o momento. E aí a gente vai discutir nesse programa esse histórico desde o ano passado, no final do ano passado, né, com o primeiro semestre, quando a gente já começou a ir para o mercado e buscar investidores, até o dia de hoje. Então, assim, a questão da SAF está resolvida, será feita, não tenho uma dúvida disso, e a gente está no momento de maturar e de conseguir as melhores propostas. Não sei se o senhor soube, né? A gente recebeu recentemente aqui no podcast Ney Silva, né? E aí Ney fez aquela cobrança: presidente, o senhor disse na minha live para mais de 300 mil pessoas, cadê a SAF, presidente, e tal. Mas como o senhor disse, o clube se preparou ou está se preparando para isso. Perfeito. Falta então o momento certo, o parceiro certo, porque eu acredito, imagino que já tenham chegado algumas propostas. E propostas que foram analisadas e o senhor deve ter visto, a sua equipe deve ter visto isso, essa não é a ideal para o Santa Cruz. Aconteceu isso? Está em processo? Com certeza, muito bem colocado, Rembrandt. Veja, primeiro mandar meu abraço para o Ney Silva, né? Sou fã desse cara, esse cara é um craque. Figuraça. Figuraça, um grande tricolor, sou fã dele. Mandar meu abraço para o Ney. O menino Ney, né? E veja bem, veja, no primeiro semestre, é bom lembrar, eu costumo bater nessa tecla, para deixar as coisas bem transparentes. A lei da SAF é uma lei de 2021, a lei de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Uma lei muito nova. Como toda lei nova, que mexe no cenário econômico, o início é muito turbulento. E se você analisar, as SAFs feitas após a implementação da lei, em 22, 23, várias deram errada, e muito erradas, tá? Tá aí um bocado de clube em confusão. A do Vasco? A do Vasco, que é a mais conhecida, que é a maior, né? Tá a confusão aí, né? No tamanho do mundo. E tiveram muitos que também deram certo. Depois disso, o mercado começou a se adequar. É como qualquer negócio, né? Tem aquele boom e depois começa a se adequar. O fato é, a gente foi para o mercado, eu perdi as contas de quantas viagens eu fiz ao sul do país, de quantas pessoas eu recebi aqui no Recife para discutir, tá? Ouvi as propostas, ouvi dezenas de propostas, como você colocou, algumas que não tem nem pé nem cabeça, não tem nem... e algumas outras que realmente têm alguma estruturação. E a gente chegou até avançar em duas frentes, que inclusive não estão descartadas, mas eu vou fazer um passo a passo disso. O primeiro semestre a gente vai para o mercado, inclusive tive diversas reuniões, como eu acabei de falar, né, com fundos de investimentos, com bancos, inclusive, que queriam... Bom lembrar o seguinte, a gente tem uma outra questão importantíssima, que o torcedor muitas vezes não se apercebe, que é a questão que o clube está em recuperação judicial, está em RJ, tá? Como os demais clubes aqui, né? Os demais não, Náutico e Sport também. Então, os 3 clubes estão em RJ, tá? Então, veja. Isso significa exatamente o que, presidente? Significa que nós temos um passivo a pagar, né? Num valor altíssimo, e que a gente tem que apresentar um plano de pagamento aos credores. Para apresentar um plano de pagamento aos credores, nós temos que ter receita. Hoje nós não temos receita para apresentar esse plano. Essa receita vem da SAF. Tá? Então, a SAF a SAF que será instituída no Santa Cruz, ela vai resolver a questão da RJ. Isso é fato. Né? Vamos apresentar um plano de pagamento e, em paralelo, nós vamos fazer o investimento no futebol. Lembrando que a SAF tem vários modelos. Tá? Modelo que 90% a 10, 80 a 20, 70 a 30. Modelo com patrimônio incluso ou não. Tá? Agora, recente, foi até bombardeado. A SAF da Portuguesa de Esportes, no Canindé,
vai sair agora, ou não sei se foi aprovado recente pelo Conselho Deliberativo, o AGE, enfim. Eu gosto muito da Portuguesa, é um time que eu adoro a Portuguesa, né? Todos nós que militamos no futebol, a gente é um clube muito querido. Tem um carinho, né? Um carinho muito grande, sou amigo do presidente Castanheira, veja. E vai dar certo aquela SAF, se Deus quiser vai dar certo. Mas é bom lembrar que ali tem um patrimônio, né? Um patrimônio imobiliário enorme. Tá? Aquele complexo ali. Complexo no Canindé, veja, na Marginal Tietê, um dos lugares mais caros de São Paulo. Então isso aí está incluindo o patrimônio. O que é que nós estamos fazendo? Essa é a ideia, que aí também voltar um pouco no tempo. A gente contratou a empresa Álvares Marçal, que é uma das grandes empresas mundiais, tá? Que já fez inclusive algumas SAFs no Brasil, inclusive a do Cruzeiro, que é uma SAF vitoriosa. O Cruzeiro chegou a ter um débito que muitos diziam que não tinha jeito. E aí você vai lembrar que entrou o Ronaldo Fenômeno, fez aquela passagem lá e depois houve um investidor e o Cruzeiro está indo muito bem, segundo eu tenho informações. Então veja, a gente contratou a Álvares Marçal, que é uma empresa de ponta, uma empresa mundial, para nos assessorar nesse quesito. Para que faça um diagnóstico mais aprofundado, tá? Nossos números, né, de receitas e despesas, e nos aponte alguns caminhos a ser tomados. E veja bem, uma coisa muito interessante se falar, viu? E eu entendo plenamente a angústia do torcedor do Santa Cruz, entendo a intranquilidade, né, do torcedor que tem sofrido tanto ao longo dos anos. Esse meu telefone aqui, a cada 10 mensagens que eu recebo, 9 é sobre SAF. 9. E a SAF. Ok. Veja, para mim, seria muito mais prático e fácil, no primeiro semestre lá atrás, quando tivesse na mesa algumas propostas, pegar uma dessas pensar uma, assinar e lavar as mãos. Mas eu não vou fazer isso e não farei. Vou bancar qualquer tipo de desgaste momentâneo para resolver a questão do clube. E vamos resolver da melhor forma. Porque essa maturação que houve agora está ajudando. Como está ajudando? Porque fez-nos ver o potencial que nós temos, efetivamente, né? Inclusive de trazer possíveis investidores, colocar luz, colocar foco sobre essa questão. Por que no primeiro semestre a gente não conseguiu avançar e fechar uma SAF? Porque o que nos chegou, efetivamente, não atendia o clube. Então eu não iria fazer uma loucura dessa, né? Porque, eu repito novamente, qualquer movimento que eu faça no clube, seja ele de contratar um jogador, contratar um técnico, demitir jogador, demitir comissão técnica, contratar patrocínio, rescindir, isso tudo eu faço rapidamente. Isso é uma coisa rápida. Mas a SAF não. A SAF é para sempre, é um casamento. Tá? Você até desfaz, mas veja a confusão que é depois de você criar um instrumento jurídico e constituir uma SAF. Né? Então veja, a gente não pode errar. E nós estamos no caminho certo. Você tem a convicção absoluta, eu digo à torcida de Santa Cruz, onde eu ando, eu vou em restaurante, em shopping, qualquer lugar que eu vou, sou abordado e digo, tenha paciência que nós vamos fazer o melhor para o clube. Está sendo feito e nós vamos entregar. Isso é que é importante, entregar.